nossos dois textos aqui. Que é muito conhecido a respeito da multiplicação dos pães e peixes, e também Jesus anda por cima do mar. Nós louvamos aqui a esse respeito. Estou me lembrando aqui, né? Graça e a paz, os nossos irmãos que estão nos assistindo aí da sua casa. Deus abençoe. Fique atento aí ao que Deus quer falar com você e as coisas que o Senhor quer realizar, os milagres que Ele tem para realizar em nossas vidas. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: É verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Aleluia. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. Se nós tivéssemos que intitular aquilo que Deus quer falar conosco, é olhando e mantendo o foco naquilo que é verdadeiramente a nossa salvação. Jesus, ele está cercado por pessoas que estavam o seguindo, porque eles sabiam daquilo que ele já estava realizando, sabiam da sua fama, sabiam do poder que ele estava manifestando. E essa grande multidão seguia a Cristo. E a palavra de Deus fala que ele se moveu de uma íntima compaixão para com ela e curou os seus enfermos. A primeira coisa que nós entendemos e que nós temos que extrair aqui do texto é que se uma multidão que não tinha nenhum contato com Cristo, no sentido de intimidade, o Senhor Jesus, ele foi movido de uma íntima compaixão e curou a todas elas, isso significa que eu e você, que aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas,
E conforme João, capítulo 1, versículo 12, a palavra nos fala que todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos, quanto mais a mim e a você, e você que está nos vendo, que é filho de Deus, o Senhor não vai se mover de íntima compaixão. Eu pergunto aqui para todos os irmãos que são pais, os irmãos que estão nos vendo que são pais, será que se o seu filho vier até você, dizendo que está com fome, dizendo que tem uma necessidade, você como pai não vai se mover de íntima compaixão e não vai fazer tudo para o alimentar? É claro que nós vamos. Então a primeira coisa, queridos, que nós temos que ver em meio a toda essa turbulência que o mundo está vivendo, em meio a todas essas crises, notícias ruins, notícias que deixam as pessoas desesperadas, que não sabem o que fazer, porque muitos estão perdendo seus empregos, muitos não estão tendo o pão de cada dia para poder sobreviver, e aí nós começamos a nos preocupar, e a palavra de Deus fala, se é aquele Deus que Ele sustenta o mundo pelo poder da sua palavra, Ele sustenta o mundo pelo seu poder eterno, os seus decretos, queridos, quanto mais a nós que somos filhos, o Senhor não vai se mover em nosso favor, Ele se move. Aleluia. A palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo, que se Deus, que é Deus, deu o seu próprio Filho, por mim e por você, quanto mais as outras coisas. Então nós temos que olhar para Jesus, nós temos que focar em Cristo Jesus, nós não podemos desviar o nosso olhar dele em hipótese alguma. A palavra de Deus ela continua dizendo, que depois que o Senhor o curou, já estava tarde, e o Senhor já não queria despedir aquela multidão sozinha, pelo caminho, sem antes alimentar. Aí os discípulos chegaram para ele, seu mestre, vai, libera a turma aí, para que eles entrem nas aldeias e vejam alguma coisa para comer. Agora vejam só, irmãos, 5.000 pessoas, 5.000 homens, com crianças e com mulheres, vamos calcular aí mais ou menos 7.000 a 8.000 pessoas, é muita gente. Como é que 8.000 pessoas vai sair de tarde aí procurando um lugar para comer? Procurando um lugar para poder comprar? Hoje as coisas são industrializadas, hoje nós temos um fast food, mas naquele tempo não tinha, naquele tempo as coisas eram manuais, naquele tempo as coisas eram mais difíceis, eram mais demoradas, não tinha esse transporte, não tinha iFood, não tinha disque entrega, não tinha disque burger, não tinha drive-thru. E aí como que você vai despedir aí 7.000, 8.000 pessoas, queridos? Para poder comprar alimento em vila, não tinha posto de gasolina, não tinha padaria, não tinha vendinha. Como é que você vai fazer? Mas aquela multidão estava diante do Deus vivo, do Salvador, estava diante daquele que é o Deus provedor, aleluia, porque no monte do Senhor é provisão, e o monte do Senhor é Cristo, aleluia. Ele é o Deus da provisão, aleluia. Quando Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, me dá Isaac, você vai sacrificar o Isaac, você vai trazer a mim em holocausto. Isaac era filho da promessa. Imagina o que passou na cabeça de Abraão. Puxa vida, Deus chegou e falou para mim que eu ia ser pai, Sara ia conceber, e aí depois de vários anos a promessa acontece, e aí a criança ela está crescendo, já está aí no seu desenvolvimento, já um jovem, e Deus chega para mim e fala para eu sacrificá-lo, para eu trazer diante dele. A palavra de Deus fala que Abraão ele foi lá, abordou o seu jumento, pegou a lenha, pegou a criança, chamou os seus servos e foram a caminhada. Quando chegaram no pé do monte, no Monte Moriá, onde Jesus Cristo também foi sacrificado ali, a palavra de Deus fala que falou para os seus servos, fique aqui enquanto eu e o menino vamos adorar, aleluia. Então uma lição que eu tenho que entender, meu irmão, que eu tenho que extrair de tudo isso, em meio ao sacrifício, em meio a gente não entendendo o que vai acontecer no futuro, nós não sabendo o que o futuro vai trazer para nós, o que nós temos que entender, meu irmão, seja o que for, nós precisamos continuar adorando o nosso Deus, dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas, Ele te fez.
E a palavra de Deus fala que Abraão subindo com o menino olhou para Abraão e falou: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas e o sacrifício, onde está? Qual foi a resposta dele? Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Deus proverá. Naquele momento, queridos, que Abraão foi lá, amarrou Isaac, colocou sobre a pedra, preparou tudo, levantou a sua mão para poder sacrificar o filho. A voz de Deus falou: basta, eu já sei, conheço o teu coração. E aí ele tirou a criança, desamarrou a criança, e logo em seguida havia um carneiro preso pelos chifres. E aí ele foi lá, pegou o carneiro e sacrificou, porque no monte do Senhor é a provisão. E nós estamos diante de Cristo, nosso Salvador, que é o provedor de todas as coisas. E aqui, meu irmão, na primeira multiplicação dos pães e peixes, ele mostrou que Ele é o Deus provedor. Ele é aquele que provê todas as coisas. Para uma multidão que o acompanhava, porque estava buscando se beneficiar dos sinais, estava buscando curas. Quanto mais para mim e para você, que nós somos filhos, que o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Senhor, Ele se move de íntima compaixão. Ele teve tanta compaixão que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem tanta compaixão que o próprio Jesus Cristo se entregou por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. A palavra de Deus fala: aonde está, a morte, o teu aguilhão? Aleluia. Que é o pecado. Ele se fez pecado por mim e por você, sendo inocente, irmãos, para que nós pudéssemos ser filhos. Então, se nós somos filhos, o Senhor, Ele zela, Ele cuida de nós, Ele vai cuidar de nós, Ele nos preserva. O que eu e você temos que fazer é adorar ao Senhor, entender que nós estamos diante dEle, entender que Ele cuida, Ele zela pelas nossas vidas e que nele nós estamos guardados. Aleluia. Nós temos que entender, querido, quando nós somos os filhos de Deus aqui na terra, nós temos aqui uma missão de transformar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E aí a palavra de Deus fala, aqui no versículo 16, Jesus porém lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Aleluias. E os discípulos chegam para nós: a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes, é o suficiente. É o suficiente. A viúva tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, é o suficiente. Aleluia. É o suficiente. Eu não tenho nada, se você tem fé, é o suficiente. Aleluia. É o suficiente. Aleluia. E aí a multidão se assentou na relva, e aí os discípulos depois que o Senhor Jesus Cristo deu graças, começou a partir o pão. E o pão não acabava. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? O pão não acabava. Igual você vai na padoca lá, compra lá 10 pães, aí chega um monte de gente na tua casa, 100 pessoas, aí você vai tirando do saco, tira um pão, dá para um, tira um pão, dá para outro, e o pão não acaba. E o pão não acaba, e o pão não acaba, porque Ele é o Deus provedor. Aleluia. Ele é o pão da vida. Ele nos dá vida e nos dá em abundância. E o peixe também foi multiplicado. E aí a palavra de Deus fala que todos foram alimentados. Então, outra lição que o Senhor Jesus nos dá, que quando nós estamos próximos a Ele, como filhos nós somos habilitados, nós somos aparelhados pelo poder da Sua palavra, pelo Espírito Santo que habita em nós, a multiplicar aqui na terra aquilo que nós vemos e recebemos do céu, que nós recebemos do Pai, que nós recebemos do Filho. Multiplica o pão da vida, meu irmão. Multiplica Cristo. Como que você faz isso? Primeiro a palavra. A palavra. Ele é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o sustentador e doador da vida. Aleluia. Então multiplica. Ele é aquele que não deixa faltar. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Aleluia. Aleluia. Eu gosto muito de contar, já contei essa história aqui para os irmãos aqui na igreja várias vezes, mas tem muitos irmãos que estão nos assistindo, eu quero compartilhar isso, e também para a honra e a glória da memória do seu Jeremias, que é o avô da Thalita. O seu Jeremias, ele tinha uma terra lá, acho que era na Bahia, em Goiás, não sei ao certo qual era o estado.
Mas o seu Jeremias, ele plantava, e naquele ano, a colheita foi muito ruim. Colheram assim 2 sacos de arroz, mal dava para sustentar, e é um arroz de muito pouca qualidade, porque não havia chovido. Aí ele pegou, teve a colheita, tirou ali o dízimo daquilo que ele colheu, separou o dízimo, entregou o dízimo do Senhor. E aí o Abdias, o pai da Thalita, falando, né, eles criança ali, adolescente, falou: nossa, já não tem para comer, já não tem, né, o básico aqui, né, como é que vai fazer? O pai vai tirar ainda os 10%? Vai tirar o dízimo? E aí o Abdias contando que uma certa tarde ele estava sentado, o seu Jeremias sentado ali, orando, né, e daqui a pouco chegou uma pessoa numa caminhonete, bateu lá na porta, falou: o seu Jeremias está aí? Ah, está sim, vai lá chamar ele para mim. Aí foram lá e chamaram o seu Jeremias. Aí o seu Jeremias veio receber a pessoa, e aí a criançada, os filhos, tudo olhando ali, tudo na espreita. Aí a pessoa falou: seu Jeremias, é o seguinte, eu tenho aqui um comércio ali na cidade, e eu vou precisar me ausentar, e eu preciso de uma pessoa íntegra, que seja honesta, para ficar aqui cuidando da minha venda aqui, enquanto eu estiver fora. E aí combinou com ele: vou pagar um salário para o senhor, vou dar mais todo o mantimento que tiver ali disponível na venda, que a sua família precisar, e mais uma participação ali daquilo que tiver aí na venda. Então aquilo que ele propôs sobrava, irmão, se transbordava em termos daquilo que eles haviam colhido, mas porque a fidelidade de Deus, ele faz multiplicar, é o Deus da provisão. E aí eles falaram que foi uma das melhores fases que eles passaram na vida deles, porque havia abundância, havia sobejamento. Mas por quê? Por causa da fidelidade, por causa, querido, olhar para Cristo, mesmo não entendendo, mesmo a circunstância sendo adversa, mesmo a circunstância, o tempo sendo adverso, mesmo as coisas não comunicarem de acordo com aquilo que a gente imagina, mas quando eu olho para Cristo, eu obedeço, e quando eu obedeço, eu sou abençoado. A bênção vem. Então, mesmo sem entender, obedeça. Mesmo sem compreender, obedeça. Jesus falou: dai vós de comer. Uma coisa importante que nós temos que aprender a ser gratos. E o próprio Cristo, que era o homem perfeito, a própria expressão máxima da divindade de Deus aqui na terra, quando Jesus falar: quem me vê, vê a Deus. Quem me vê, vê o Pai. O Senhor Jesus nos ensinou algo que é uma chave que abre as portas, meu irmão, da abundância, que é gratidão. E aí, antes de começarem a distribuir, Jesus olhou para o céu, dando graças, começou a partir o pão e a multiplicar o peixe. Aleluia. E aí nós sabemos o que aconteceu: a multidão comeu, e aí sobraram cestos cheios de pães, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Nosso Deus é um Deus de abundância, nosso Deus é um Deus de multiplicação. Aleluia. Então, querido, não se preocupe, simplesmente obedeça. A gente, quando é pai e a criança está crescendo, o Senhor nos ensina muitas coisas, e a gente também começa a entender o que é a paternidade, né? O que é nós termos um pai que cuida de nós, e também lembrando algumas fases da nossa infância. Muitas vezes, a gente como pai, você fala para o teu filho alguma coisa, você dá um ensinamento, e às vezes a criança, porque isso é natural, ela não obedece. E aí quando não obedece, existem certas consequências. E às vezes as consequências não são legais, não são agradáveis. Uma vez a gente estava na praia, o Daniel era pequenininho, e aí ele estava lá nas ondas, né, eu segurando na mãozinha dele, e ele querendo soltar da minha mão e ir, né, mais fundo. Eu falei: calma aí, filho, calma aí, a onda vai te derrubar. E ele querendo soltar da minha mão, e mais fundo. Aí de repente ele pegou, insistiu, peguei e soltei. Aí ele, primeira onda que veio, já tomou um caldo, né? Já foi rolando, aí já levantou, já começou a chorar. A gente está olhando, que serve de lição também. E aí ele levantou chorando, eu falei: papai está falando para você. Às vezes a gente está orientando e você não quer entender, mas isso é para o seu bem. Então, quando a gente obedece, há consequências. Quando a gente desobedece, também há consequências. O que Deus fala para mim e para você, mesmo sem entender, obedeça a palavra de Deus. Mesmo sem entender, observe os mandamentos do Senhor. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai.
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É isso que Deus está mostrando para mim e para você. Obedeça, meu irmão. Não estou falando de obediência a sistema, não estou falando de obediência à instituição, não estou falando de obediência, queridos, a pessoas. Eu estou falando de obediência à palavra. Obviamente, queridos, se as pessoas honram a palavra, dependendo daquilo como que as coisas elas fluem, você vai guardar, você vai entender e você vai realizar. Mas nós estamos falando da palavra de Deus. É palavra. Com mandamento, meu irmão, nós não podemos contemporizar. Com mandamento nós não podemos negociar. Mandamento é para ser cumprido, não é para ser discutido. Mandamento é para ser cumprido, não é para poder ficar justificando ou dando justificativas ou razões para não cumprir. Mandamento simplesmente se cumpre. É isso. Deus deu 10 mandamentos específicos para que nós atendêssemos, para que nós cumpríssemos, porque cumprindo os 10 mandamentos nós vamos ser abençoados. Mas a gente quer negociar mandamento, nós queremos negociar posição com Deus. E aí ele fala assim, mas a sociedade hoje está tão avançada, nós não precisamos cumprir os mandamentos. Deus não revogou o mandamento, Cristo não revogou o mandamento. Jesus Cristo ele falou, não vim abrogar a lei, vim cumprir, e vim cumprir de uma maneira que vocês não entenderam ainda. Porque o mandamento que Deus deu, ele vai além da manifestação física, ele vai ali no teu coração. O que está no teu coração foi o que Deus enxergou no coração de Abraão. Deus sonda os corações. Aleluia. Então quando eu obedeço, eu sou abençoado. Mas Deus está falando isso aqui? Mas será? Irmão, faz. E depois que você obedece, você vai ter um entendimento. A criança, quando ela é bebê, ela está na fralda. Aí depois você vai começar a ensiná-la a fazer xixi no piniquinho, a fazer cocô no piniquinho. Ela vai estranhar, porque ela está acostumada, né? Já solta ali, está tudo legal, mas ali ela vai precisar aprender a controlar. E aí você vai ensinar ela a sentar no piniquinho para fazer as suas necessidades. Ela vai achar ruim, vai resmungar, mas se ela obedecer, vai sair tudo bem. Não vai feder, não vai lambuzar. Se ela obedecer, vai sair tudo legal. Então são fases, e quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Obedecemos aquilo que o Senhor está falando, obedecemos a palavra de Deus. E aí, sobre a palavra de Cristo, os discípulos foram lá, pegaram aqueles pães, o Senhor Jesus agradeceu, começaram a partir, sobejou, multiplicou. Então, querido, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, e Jesus ele foi muito enfático com seus discípulos ensinando isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é ansiedade? É você sofrer antes do tempo, é você trabalhar fora de tempo, isso é ansiedade. E Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados, o que eu haver de comer, com o que eu vou me vestir. Jesus falou, olha os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, não têm celeiros para armazenar, mas no entanto nosso Pai cuida deles. Olha os lírios do campo, não tecem, não fiam, mas no entanto nem Salomão em toda a sua grandeza e glória se vestiu melhor que eles. Então quanto mais o nosso Pai Celeste, e não vai cuidar de você, de mim. A erva no instante ela aparece e se consome, mas o Senhor zela de nós, Ele cuida de nós. O que nós temos que entender, eu não posso, querido, viver a minha vida e pautar a minha vida pelo meu humor. Estou de mau humor, estou chateado, pisaram no meu calo, fizeram alguma coisa. Isso não pode ser motivo para você desobedecer ao Senhor. Isso não pode ser motivo para você deixar de adorar ao Senhor. Mesmo você não querendo, faça o que Deus está falando. Porque Jesus ele deu também uma lição nesse sentido. E ele falou assim, pode deixar que eu vou, mas não foi. Aí ele falou para o outro, faz isso para mim. Ele falou, não vou fazer. Mas depois ele foi e fez. Quem fez a vontade de Deus? Aquele que fez, aquele que foi lá e realizou. Então mesmo sem entender, mesmo você não compreendendo, mesmo doendo,
mesmo trazendo um sofrimento momentâneo, o que nós temos que fazer é obedecer a palavra de Deus. Fique com a palavra. Prefeito passa, governador passa, presidente passa, deputado passa, senador passa, tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. Aleluia. Tudo vai passar, querido. Nós vamos passar, mas as palavras vão permanecer. Aleluia. Quantas pessoas, queridos, sob esta palavra, viveram sob esta palavra, agiram sob esta palavra, fizeram coisas grandiosas sob esta palavra, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, porque obedeceram, combateram o bom combate, percorreram a carreira e guardaram a fé. Aleluia. E nós temos a oportunidade, irmãos, de deixarmos Deus, através das nossas vidas, escrever uma história que faça diferença na vida de outras pessoas, que faça diferença aonde você está, aonde você anda, por onde você vai. A gente fica muito preocupado, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Às vezes a gente fica, qual é o propósito, de que jeito que eu vou atender o propósito? O que eu tenho para dizer para você, se prepara, queridos, somente se prepara na palavra, se impregna da palavra, se impregna do louvor, se impregna da presença, se impregna na oração, somente se prepara, estuda, se prepara, para que quando o Senhor chamar você, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então nós precisamos mude a tônica. Falou, Senhor, eu estou aqui, para que o Senhor quiser fazer, eu estou aqui, me usa, vai se preparando. Nossa, está demorando, vai se preparando. Está demorando, vai se preparando. Para Isaac nascer levaram vários anos. Vai se preparando para aquele dia que você vai soltar aquele brado de louvor e de glória, aonde seu peito vai desabafar assim, vai ver aquele grito de louvor. Aleluia. Vai se preparando, aleluia. Vai se preparando para que o Senhor vai cumprir a promessa, onde você vai sair dançando como Davi, aleluia, no meio da multidão. O que vão pensar? Pense o que quiser, eu vou louvar, eu vou adorar, meu Deus, aleluia. Mesmo não entendendo a circunstância, mesmo as coisas sendo contrárias à palavra, se prepare, aleluia. Jesus mandou, assenta a multidão, prepara a multidão, agora vamos dar graças. Abençoou, multiplicou, a multidão saiu alimentada. Aí a palavra de Deus fala que logo em seguida o Senhor ordenou para os seus discípulos para entrarem no barco e ir adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus podia falar, me espera aí que nós vamos todo mundo junto, mas ele falou, não, vai vocês primeiro, vai na frente. Às vezes o Senhor não é específico, queridos. Não que Ele não esteja conosco, não que Ele não esteja nos vendo, mas Ele nos manda aí na frente, porque Ele tem um propósito para manifestar na minha e na sua vida. E aí o Senhor Jesus vai na frente, que eu vou despedir a multidão. Mas despedir do quê? Hoje não daria para despedir a multidão, né? Só falar oi, não dá para pegar na mão, não dá para dar ósculo santo, não dá para abraçar. Mas por que Jesus mandou eles ir na frente? Porque havia um propósito. E a palavra de Deus, ela fala que, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar a paz. Outra coisa que nós temos que entender e que nós precisamos manter é a nossa vida devocional de oração ao nosso Deus. Antes da quarentena, antes do isolamento social, eu trabalho demais, não é assim? Tem muita coisa para fazer, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para adorar, não tenho tempo para conversar, não tenho tempo para falar com meu filho, com a minha filha, não tenho tempo para falar com a minha esposa, com o meu esposo, não tenho tempo, e agora, você tem tempo? Teu tempo está sobrando? E aí o que você está fazendo com o seu tempo? Eu vou maratonar o Netflix agora, todas as séries. Sky, então já não aguento mais ver a cara do apresentador da Sky. Já assisti todas as séries, né? Law and Order. Já vi tudo.
E a sua vida de oração, meu irmão? E a sua vida de impregnação da palavra do Senhor? E a sua vida de adoração? Você já percebeu, queridos? Você não tem agora mais a questão, né? Muitas pessoas, por causa do isolamento social, está sobrando tempo. Aí que vem a Sky, nós liberamos todos os canais para você assistir. Netflix, pode acessar de graça. Aí o inimigo ele vem, ele arruma coisinha para você fazer. Não que você não possa assistir, lógico que você pode, irmãos. Programas saudáveis, coisas saudáveis que edificam, que te elevam o teu espírito, porque a arte é de Deus. Deus ele faz as coisas, fez as coisas belas, é só você olhar para a natureza, é só você olhar no espelho, né? Eu não olho no espelho e falo, Senhor caprichou, né? Ai, Senhor, Deus fez coisas maravilhosas, irmãos, mas o que nós podemos e temos que entender é que nós temos que ter tempo de oração, tempo de devoção ao nosso Deus, momentos que você tem que entrar para o seu quarto. Jesus falou, fecha a porta do teu quarto, fecha a porta para o mundo, sou eu e você, você e eu, e ora. Bate para o povo parar, para o homem parar, para o homem descansar, o ser humano descansar a mente, a alma, o espírito. A terra não está tendo descanso, o homem está pilhando, sugando, tirando todos os recursos minerais, vegetais, animais, ele está extraindo, está acabando com tudo. A terra precisa de descanso, Deus dava descanso para a terra. Porque no 7º ano colhia-se em dobro, para dar descanso. No 6º ano colhia-se em dobro, para dar descanso. Em dobro não, em triplo. Era colheita tripla, para o 7º, para o 8º e para o 9º, para não descansar, depois plantar e depois colher. Olha a sabedoria de Deus. Então nós precisamos entender e discernir os tempos, o que o Senhor está fazendo, o que Deus está proporcionando para nós voltarmos ao princípio de tudo, ao início de tudo, ao primeiro amor, a Cristo. Nós entendemos o que é o Evangelho, o que é o Reino de Deus. O apóstolo Paulo falou, o Reino de Deus não é comida nem bebida, o Reino de Deus é poder, aleluias. É poder, aleluias, é dunamis. Não, é milagre, é sinais, são sinais. Esse é o reino de Deus, e o Senhor, Ele fala que o reino de Deus não está lá, ou acolá, o reino de Deus está entre vós, está dentro de vós, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Então vamos manifestar o reino, e aí, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Mar da Galileia. É grande, é um lago, mas parece um mar mesmo. É grande, e é um negócio diferente. Ali quando você vai ali, o pessoal desliga o motor. A própria água, a natureza, ela fala, o mestre andou aqui. Aleluia. É um negócio assim tremendo. É um negócio tremendo. E a palavra de Deus fala que o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, isso aí é entre 3 horas. Jesus para eles caminhando por cima do mar. Aleluia. Aí quando eu estava lá, aí você começa a imaginar o vento batendo e as ondas subindo. E Jesus, na madrugada, no escuro, andando por cima do mar. A distância que Jesus percorreu, de onde ele estava, despedindo a multidão, e até os discípulos estavam no barco, açoitados pelas ondas, foram aproximadamente 5 quilômetros a 5,5 quilômetros. Quando eu faço caminhada, geralmente 45 minutos ou 1 hora, 5 quilômetros, 4,5 quilômetros, 5 quilômetros, de 1 hora. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo ele percorreu essa distância para chegar até os seus discípulos. Não importa, queridos, por mais longe que você acha que esteja, o Senhor
Não importa, por mais sozinho que você se sinta, o Senhor, Ele está presente e Ele te alcança. Não importa, querido, o tamanho da onda, se a onda está sacudindo, o teu barco está sacudindo a tua casa, o Senhor te alcança. Aleluia. O Senhor te alcança, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da natureza, Ele é o Criador da natureza. Como é que um homem anda por cima das águas? É aquele que criou as águas, fala assim, água. Pelas ondas, o vento batendo na sua cara, mas você está naquela esperança que o mestre mandou eu ir, o mestre mandou eu ir na frente, que ele ia me alcançar, então ele, porque ele falou, se ele falou, ele vai cumprir, queridos, ele vem. E aí aquela visão, os discípulos olharam, acharam que aquilo era um fantasma, e aí eu gosto de imaginar um pouquinho, será que eles estavam vendo a manifestação da glória do Senhor? É porque o fantasma não é escuro, né? Se for escuro não enxerga, então eles estavam vendo alguma coisa. O que eles estavam enxergando? Que por causa do terror, por causa do medo, por causa do temor, eles estavam achando que aquilo era um fantasma. O que eles viram, irmãos? Com certeza a glória. E aí Jesus fala, não tem mais, sou eu. Sou eu. Como assim? O meu barco está agitado, a onda está sacolejando, eu estou ficando enjoado, eu vou vomitar. Não é assim? Eu estou enjoado, vou vomitar, estou enjoado da vida, está enjoando. Que a onda está forte, o vento está soprando, eu vou vomitar. E o Senhor está vindo. Fantasma. Jesus, porém, logo lhes falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Tem de bom ânimo. Você olha para ele e tem de bom ânimo. É ele. Tem de bom ânimo, querido. Nós temos que entender o controle. Para Jesus buscar a sua igreja. Se nós vamos
foi o único dos discípulos que estavam ali. Porque Jesus eu quero ter contigo. Então vem. É nessas horas, queridos, e eu e você temos que ter fé. Nós temos que ter ter coragem. Temos que ser audaciosos. E em meio a essa tempestade, se mover. Sair da zona de conforto. Sair, queridos, do seu lugar que você está acostumado. É o Senhor? Então me manda ter contigo. Então vem. E Pedro foi. E a palavra de Deus fala andando por cima das águas. A palavra de Deus fala que ele andou por cima das águas. Então veja, querido, que quando nós olhamos para Cristo, nós cremos em Jesus. Quando nós temos a coragem em cima da palavra e rompemos na palavra, nós vamos conseguir romper no sobrenatural de Deus. Nós vamos manifestar poder. Então é o momento, queridos, como eu falei aqui, se prepara. Aquilo que Deus te falou há muito tempo, que você guardou e fala não tem mais esperança, que Ele tira da gaveta. Tira da gaveta e começa a se mover em direção. Às vezes o Senhor Ele quer provar a nossa fé. O Senhor quer ver aonde nós estamos focados. O que você está vendo? O que você está olhando? Toda essa crise ela serve muitas vezes para desanimar as pessoas. Uns desanimam, outros desistem, outros deixam de ir para a igreja, outros largam, deixam de ler a Bíblia, deixam de buscar. E agora para Cristo, para Ele, autor e consumador da nossa fé. E aí Pedro foi andando por cima das águas, no meio das ondas, e o vento batendo. Queridos, Deus é grandioso. Nos faz experimentar o sobrenatural com Ele. E aí Pedro, de repente, começou a olhar para o lado. Olhou para o vento. Olhou para a onda. E começou a ter medo. Se você começar de televisão, e aí assistir outros canais de televisão que são piores ainda, você vai ficar com medo. Vai ficar com medo de morrer, vai ficar com medo de dar um beijinho na esposa, vai ficar com medo de estar junto com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe. Então olha para Jesus, Jeová Rafa, Deus que cura. Não estou dizendo que você vai ser irresponsável, mas você não vai ser, irmão, aquele que vai se acovardar diante da circunstância. Estava conversando com uma pessoa, faz 60 dias que ele não vê o pai e a mãe. 60 dias. Pô, com medo do Covid. Jesus orou por mim e por você. Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então vamos pegar na palavra e na oração que Jesus fez. Senhor, está pegando, mas aprove ao Senhor não me tirar do mundo, mas se eu estou aqui, nos livra do mal. Aleluia! E o mal envolve tudo, é doença, é praga, é enfermidade, é ataque satânico. E aí Pedro começou a submergir, ficou com medo. Senhor, salva-me. Aí Jesus foi lá, pegou na mão dele, puxou. Por que duvidaste?
Não duvida não, meu irmão. Nossa pátria é a celestial. A origem que é celestial. Nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Em breve nós voltaremos à nossa nação, voltaremos ao nosso reino, voltaremos ao reino que o Senhor tem para mim e para você, habitaremos a morada que o Senhor Jesus Cristo, como foi lido aqui pelo pastor Manuel Carlos, Ele já nos preparou. Tem de bom ânimo, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há várias moradas. Parou. Então não tema, tem de bom ânimo, no meio da tempestade, no meio da onda, no meio do vento, o barco saculejando, você temendo, tem de bom ânimo, olha para Jesus. Aleluias. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E a palavra de Deus fala que a hora que Jesus entrou no barco, o que aconteceu? Irmão, a hora que Jesus chega, o negócio para. Ou para ou agita. Ou se é vento, se é tempestade, para, cessa. Olha o segredo que Deus ele mostra para mim e para você. Ele é aquele que tem a chave de Davi na mão, que abre e ninguém fecha, mas que fecha também ninguém abre. Porque o Senhor é o Rei da Glória, aleluia. Nós já falamos sobre isso aqui. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso da guerra, o Senhor dos exércitos. Esse é o Rei da Glória, aleluia. As portas se abrem quando passa o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aleluia. É o Senhor Jesus, que domina sobre todas as coisas, domina sobre o universo. Aleluia. É aquele que mantém todo o sistema solar em equilíbrio, todas as rotas, o movimento da Terra, o movimento de rotação, de translação, a órbita dos planetas, as galáxias. Ele mantém, Ele sustenta e chama todas as estrelas que coloca na palma das suas mãos, e são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, e chama cada uma pelo nome. Olha para Ele, olha somente para Ele, aleluias, não duvide, porque quando o Senhor nos alcança, tudo se transforma e Ele cumpre o seu propósito. A única coisa que você tem que manter é fiel à palavra, obediente à palavra. Glória a Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Qual era o propósito? De trazer cura aos enfermos, a salvação passar no meio daquelas pessoas. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Aleluia. No meio da sua vida, você já parou para pensar nisso? Você foi chamado, você tem um propósito, e Deus quer te usar para Ele construir uma história através de você, através da sua vida. Então entenda isso e comece a se posicionar nesse sentido. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não vê as coisas acontecendo porque nós estamos na fase da preparação. E às vezes nós não entendemos que nós estamos na fase da preparação, e aí somos relapsos com a preparação. Não buscamos, não estudamos. Temos uma vida de qualidade com o Senhor, e o Senhor está nos dando essa oportunidade com tudo isso que está acontecendo, para nós mudarmos a qualidade das nossas vidas familiares, das nossas vidas conjugais, dos relacionamentos entre pais e filhos e pais. O Senhor está nos dando a oportunidade de o seu lar em uma igreja, um local onde todos ali se reúnem, como a igreja primitiva fazia.
Deus está nos dando uma oportunidade para que as nossas casas elas sejam transformadas, para que o sacerdócio ele seja exercido com maestria. E quando eu falo sacerdócio, eu não estou falando somente do sacerdócio que Deus te deu no seu trabalho, o sacerdócio que Deus te deu como pai, como mãe, o sacerdócio que Deus te deu como filho. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós refazermos o caminho correto e termos um sacerdócio puro diante de Deus, como Ele quer que nós tenhamos. Pedimos a Deus: Senhor, me faz um pastor segundo o teu coração, me faz um pai segundo o teu coração. Dar vazão ao teu propósito por meio da minha vida, para que eu possa construir onde eu estou a história que o Senhor tem para realizar aqui onde eu estou. Aleluia. Nós precisamos entender. Fala de obra e as pessoas começaram a deturpar muito isso, porque quando fala de obra acha que é só a obra relacionada com afazeres da instituição igreja. Obra é todo e qualquer serviço que você faz, seja onde você estiver e seja em qualquer negócio, comércio. Isso é obra. A palavra original que lá quando você pega, ela está relacionada a isso. Então, queridos, você não está exercendo sacerdócio só quando você vem para a igreja. Eu vou pregar a palavra de Deus. Ou vem aqui na igreja, bate o seu ponto: Senhor, eu vim. Age totalmente fora da palavra. Sacerdócio, querido, é a integralidade. Aonde você estiver, como que você age? De acordo com a lei de Deus, de acordo com o ensinamento dele. Seja no teu negócio, seja no teu comércio, seja na tua profissão, seja se você for um médico, como que você exerce o sacerdócio que Deus colocou na tua mão? Como você negocia? Não adianta falarmos que somos crentes e estamos aqui na igreja e na hora de negociar atrás do teu carro. Não é assim que Deus nos chamou. Nós não podemos ser um aqui na igreja e outro lá fora. Nós somos integrais. Cristo não era: estou fazendo, eu quero que vocês façam, aleluia, porque não é o discípulo maior que o seu mestre, e ele deu o exemplo. Então nós precisamos exercer o sacerdócio com base naquilo que ele nos ensinou. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória do Senhor, aleluia. Jogando sua bola, fazei para a honra e glória do Senhor. Será que o Senhor Jesus, quando você está jogando a sua bolinha, Ele vai ter que estar presente? Não sai aquele palavrão: ah, eu quero quebrar o fulano, eu vou dar uma entrada maldosa. Deus está presente e todo mundo está olhando. Exerce o seu sacerdócio. Não é só dentro da igreja, é fora também. Aleluia. Muita gente não vai compreender, vai chamar você de louco. Fazer a vontade de Deus do que a dos homens, aleluia. Mesmo que a sociedade condene, mesmo que a sociedade não compreenda, importa fazer a vontade de Deus do que a dos homens. Então, querido, se a tempestade vem, se o vento vem, se o barco está balançando, você está enjoado, aleluia. A situação vai mudar. Depois que a mãe ela ganha a sua criança, o bebê, ela esquece. São as dores de parto para que nasça a bênção, para que a promessa ela se materialize. Deixe-se usar pelo Senhor. Mantenha a fé, mantenha o propósito. Olha para Ele, mantenha a esperança nele, somente nele, o foco é nele, é Ele, tudo para Ele, por Ele. A vida dele em você. O apóstolo Paulo fala que nós temos a vida de Cristo. Olha que coisa tremenda, irmão. E ele fala: a mente que fez o universo, a sabedoria que criou todas as coisas. Senhor, dá essa porção na minha vida, aleluia. O Senhor, meu irmão, Bezalel, quando ele chamou Bezalel, ele deu ali a impregnação do Espírito, ele encheu o Bezalel do Espírito Santo.
deu habilidade para Bezalel reproduzir na terra tudo que ele viu e mostrou para Moisés do céu. Aleluia. Deus quer reproduzir na tua vida, queridos, aquilo que Ele já tem determinado, já tem como propósito, está escrito no céu, para você reproduzir aqui na terra. Então peça a Deus: Senhor, me enche da tua sabedoria, me impregna da tua palavra e me faz, Senhor, caminhar com excelência nessa terra. Aleluia. Aleluia. Olha para Jesus, é só Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de